Irmãos, nós vemos duas histórias aqui no mesmo texto. A primeira história é a história da filha do sacerdote Jairo. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos o texto fala? 12 anos. E então, quando o Senhor recebe o convite de Jairo para ir à sua casa, porque a sua filha estava doente, então o Senhor Jesus, atendendo ao convite de Jairo, segue com Jairo na direção da sua casa. Porém, conta-nos a Bíblia Sagrada que uma grande multidão se formou em torno de Jesus Cristo. Porque aonde o Senhor Jesus Cristo estava, os milagres aconteciam. Desde o primeiro milagre que foi em Caná da Galileia, quando o Senhor Jesus transformou água em vinho, todo o povo que, ouvindo falar dos milagres de Jesus Cristo, tinham a oportunidade de vê-lo, sempre corriam para o local em que Jesus se encontrava para também ver os milagres e até receber os milagres. Amém? Todos nós gostamos de ver milagres, sim ou não? E gostamos também de receber milagres, e só quem pode fazer milagre é Deus. Homem não faz milagre. Milagre é algo sobrenatural. E tudo que o homem faz é dentro da naturalidade. Portanto, o homem só tem domínio sobre as coisas naturais, mas o Senhor Deus domina as sobrenaturais. Então ali formou-se uma multidão ao lado do Senhor Jesus Cristo e os seguiam. Aquela multidão acompanhava Jesus Cristo. E por onde eles iam passando, mais pessoas iam fluindo, mais pessoas iam chegando, mais pessoas se agregavam ao Senhor Jesus e aos seus discípulos e apóstolos, de formas que o Senhor Jesus Cristo já estava oprimido pelas multidões, porque eram muitas pessoas. Mas Jesus ia para a casa de Jairo. O milagre Jesus Cristo haveria de fazer na casa de Jairo. Quem fez o convite ao Senhor Jesus foi Jairo. Porém, louvado seja o nome do Senhor, lá no caminho, antes de chegar na casa de Jairo, acontece também um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que havia uma mulher naquela região que sofria há 12 anos. Quantos anos? De um fluxo de sangue, isto é, uma hemorragia. Aquela mulher estava com uma hemorragia há 12 anos. E ela havia procurado recurso nas medicinas. Havia procurado cura na medicina, saída na medicina, solução na medicina. E havia passado de médico em médico. E diz o texto que todos os seus bens ela havia dissipado, havia gastado para recuperar a sua saúde. Porém, a sua saúde até o momento não tinha sido recuperada. Aquela hemorragia continuava. Aquela mulher continuava sangrando. Seu problema ainda não tinha sido solucionado ou resolvido. Eu acredito até que com relação à medicina, aquela mulher já havia perdido as suas esperanças. Enquanto ela tinha esperança, ela investia. Enquanto ela tinha esperança, ela vendia os seus bens. Enquanto ela tinha esperança, ela pagava médicos, no afã, no desejo de ser curada, de ser uma mulher sadia, de ser uma mulher normal, e se livrar daquela hemorragia que já a acometia ou atormentava ao longo de 12 anos. E então ela toma conhecimento de que Jesus estava passando próximo da sua cidade, próximo da sua casa. Ora, senhoras e senhores, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Diga comigo, o crer vem pelo ouvir.
e o ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher já tinha ouvido falar acerca de Jesus Cristo. Aquela mulher já tinha ouvido falar do seu primeiro milagre, que foi em um casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou, o vinho terminou, e houve um grande vexame naquela casa, naquele lugar de casamento, porque os convidados, com certeza, notaram que o vinho acabou, e sem vinho não há alegria, sem alegria não há festa, até porque a Bíblia diz que quem está alegre, cante, quem está alegre se regozije. Quantos estão alegres hoje aqui? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque a força do Senhor é a nossa alegria. Aleluia! O mundo está ruim, mas nós somos alegres, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa saída, Jesus é a nossa força, Jesus é a solução. Os homens confiam em carros, como diz a Bíblia, os homens confiam em cavalos, o homem natural confia nos seus governantes, nós, porém, confiamos no Senhor forte e poderoso dos exércitos, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as estrelas. Nós não tememos os temporais, pois foi Ele que criou o vento. Nós não tememos os aguaceiros, as enchentes, porque foi Ele que criou a água. E um certo dia ele estava dormindo na polpa de um barco, e o vento e o mar se revoltaram, e diz a Bíblia que sobre o mar da Galileia levantou-se onda gigantesca, porque o vento estava soprando furiosamente, e diz a Bíblia que as ondas se levantaram de tal forma que o barco estava para naufragar, mas alguém correu, foi até onde estava Jesus, e chamando-o disse: mestre, te acorda, não dá-se o fato de nós estarmos perecendo e o Senhor dormindo? Diz a Bíblia que ele se levantou, estendeu a sua mão na direção do vento e do mar, e disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia Sagrada que logo tudo se fez bonança, e uns olhavam para os outros dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré, e Ele está conosco nesta noite. Quantos podem adorar, glorificar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome? Os homens têm medo dos ventos, os homens têm medo das tempestades. O homem natural só enxerga as coisas naturais, o homem natural só entende as coisas naturais, só acreditam nas coisas naturais, semelhante àquela mulher. Enquanto ela não conhecera Jesus, ela gastou tudo que tinha com a medicina, porque para curar enfermo, ela só conhecia a medicina, para curar uma enfermidade, ela só conhecia os médicos, só coisa natural. Mas agora ela está diante do Deus que criou os céus e a terra, e tem todo o poder para curar e repreender todo o mal. Aleluia! Quantos podem glorificar a Ele? É por isso que a gente é tranquilo, irmãos. Dias atrás tinha um camarada aí na internet alarmando o povo que mora em Goiás, dizendo: tem enchente para Goiás, tem enchente para Goiás, Goiás vai encher. Eu não estou nem aí, eu sirvo Deus que fez os céus e a terra. E deixa eu te falar uma coisa, aqui em Goiás tem um povo que exalta, bendiz e adora o nome do Senhor. Se tem bruxaria, não sei por aí afora, mas que tem muito crente que confia no Senhor aqui no estado de Goiás, tem. Caldas Novas está assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. Dias atrás eu estava num lugar que diz o povo que corre muito perigo, corre muito risco, porque se aquela barragem estourar, leva tudo. E eu estava bem embaixo, até dormi lá, louvado seja o nome do Senhor. Armei a barraca e dormi. Aí eu olhei para o Elton e disse assim: Elton, seria um castigo muito grande de Deus, ou
então um azar muito grande, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, e tanta gente que já passou por aqui, essa represa quebrar, só porque eu cheguei aqui agora. Então eu vou dormir tranquilo, porque o salmista Davi disse, uma certa feita, em um dos seus salmos, em paz eu me deitarei, e em paz eu dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantos acreditam no Senhor? O Senhor haverá de dar livramento ao seu povo. O salmista Davi disse, ainda que o mar ruja, as tempestades se levantem, os montes mudem de lugar, a terra estremeça e os seus fundamentos se abalem, no entanto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E sabe o que é isso? É a nossa fé e a nossa confiança no Deus que tudo pode. Aleluia. Estão falando por aí que diz que está uma crise financeira muito grande, em muitas regiões tem gente matando calango para comer, mas graças a Deus que aqui nós estamos almoçando, jantando, merendando, lanchando, e assim será até a vinda de Jesus Cristo. O salmista Davi disse, eu fui criança, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então aquela mulher ouviu falar que Jesus operava milagres, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus curava qualquer tipo de enfermidades. E quando aquela mulher soube que Jesus estava ali, a sua esperança reviveu, a sua fé aumentou, porque aonde Jesus está, a esperança volta. Aonde Jesus está, a fé se multiplica. Quantos estão sentindo a presença dele nesta noite? Há esperança para aqueles que acreditam em Deus. Aleluia. Aleluia. Repita comigo, há esperança para aqueles que confiam em Deus. Nós confiamos no nosso Deus, porque nós sabemos quem Ele é, e Ele sabe quem nós somos. Nós somos fracos, e Ele é forte. Nós somos pequenos, e Ele é grande. Nós somos frágeis, e Ele é o Todo-Poderoso. Nós erramos, mas Ele não erra. Nós falhamos, mas Ele é fiel. Nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito, e Ele chama-se amor. Quem já ouviu falar que Deus tem amor? A Bíblia não diz que Deus tem amor. Você pode ter um carro, mas você não é o carro. Você tem um carro, mas você não é o carro. Portanto, você pode ficar sem o carro. Você tem uma casa, mas você não é a casa. Então significa que você pode ficar sem a casa. Você tem amor, mas um dia esse amor pode acabar, porque você não é amor. Agora com Deus é diferente. Deus não tem amor, Deus é amor. Aleluia. Aonde Ele estiver, Ele é amor. Aonde Ele for, Ele é amor. E quem estiver com Ele, desfruta dele, que é amor. Deus é luz, Deus é amor. E diz o salmista, e nele não há trevas. Amém? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando João viu a santa cidade, Nova Jerusalém, descendo para a terra, lá no Apocalipse ele disse, e nela não vi templo algum, porque o seu templo é Deus e o Cordeiro. Também não vi luz nem luzeiro, porque a face
do Cordeiro ilumina toda a cidade. Quantos podem glorificar o nome dele? Então ele é amor, ele é luz, ele é luz, ele é amor. Quem está nele tem o seu amor. Aprende a amar com ele. Ama ao invés de odiar e não vive em trevas. A Bíblia diz que aqueles que andam em trevas tropeçam e caem, mas aqueles que andam na luz não tropeçam nem caem, porque conhecem, contemplam todas as coisas, porque estão na luz. E Jesus é a nossa luz. Então quando Jesus chega, a esperança se renova nos nossos corações. E agora aquela mulher está diante de Jesus Cristo, e a sua fé cresceu, a sua esperança cresceu, de formas que ela falou consigo mesma, e disse: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, eu serei curada. Agora me pergunte por que ela pensou assim, tocar somente nas suas vestes. Me pergunte, por que, pastor? Porque uma mulher não podia tocar em homem algum, em público, segundo aquela cultura. Até mesmo se fosse o seu próprio marido. Ela podia tocar em casa, em um lugar reservado, mas em público, não. Motivo pelo qual, preste bem atenção, aprenda isto: uma mulher não andava adiante do marido na rua, e nem ao lado do marido como hoje. Elas andavam atrás, e o marido ia na frente, cerca de 4 passos diante da mulher. Era como se eu fosse sair com a Lídia, eu conferisse: 1, 2, 3, 4. Bom, se mantenha a 4 passos de distância, se não quiser morrer apedrejado. Ô cultura terrível, viu? Ô cultura perversa. Mas era assim, fazer o quê? Graças a Deus que Jesus veio e acabou com tudo isso. Mas em muitos lugares ainda continuam, ou ainda continua. Então aquela mulher sabia que ela não podia se aproximar de Jesus para tocar-lhe, nem falar-lhe em público. Portanto, ela pensou consigo mesma: eu vou escondida, por entre a multidão, e quando eu chegar à distância do meu braço, eu estendo a mão e toco nas orlas da sua veste. Ora, se ele é santo, as vestes também são santas. Se ele é puro, as vestes também são puras. Se ele tem poder, as vestes também são poderosas. Isso aqui daria outra mensagem. Depois a gente volta nela. O salmista Davi disse: tudo que há em mim, bendiga o seu santo. Tudo que há em nós tem que condizer com servos de Deus. Agora preste bem atenção. Quando ela se aproxima de Jesus e toca nas vestes de Jesus, automaticamente ela foi curada. E ela soube que foi curada. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos algo de Deus, nós sabemos que recebemos. Sim ou não? Ainda que alguém diga: não, esse aí não recebeu foi nada. Esse aí Jesus não amou não. Esse aí Jesus não salvou não. Aquele ali, Deus não se agradou dele. Nem ele agrada a Deus. E nem ele gosta de Deus. E nem Deus. Começam a julgar uns aos outros. Mas quando a gente recebe do Senhor, a gente tem a convicção de que a gente recebeu. Quantos acreditam aqui que receberam o direito de morar na cidade santa? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Não pelos seus merecimentos, mas porque Jesus Cristo tomou seu lugar e derramou seu sangue na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer nisso, dê glória a Deus, porque não há mais condenação para você, porque você creu no enviado de Deus. Mas vamos adiante, porque precisamos parar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também soube que algo sobrenatural tinha acontecido. E aquela mulher tocou em Jesus e afastou-se, mas viu que estava santo. A hemorragia parara. Tudo se normalizou no organismo daquela mulher. E Jesus faz a pergunta: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão é grande. Pedro disse: o povo está tocando em você toda hora.
Parece que eu vejo Jesus Cristo dizendo: olha, não estou perguntando quem está se barruando em mim, quem está se esfregando nas minhas vestes, me cotovelando para ter um espaço perto de mim. Tem tanta gente aí cotovelando um ao outro para ver se tem posição na casa de Deus, sim ou não? Graças a Deus que aqui não tem, mas em muitos lugares por aí tem. Porém não recebe nada, não alcançam nada. Porque são atos e atitudes sem fé, sem compromisso com o Filho de Deus. Mas aquela mulher creu e se comprometeu. Se eu tão tocar, eu sei que apenas tocando na sua veste, para mim já é o suficiente para ser curada. Não importa se eu sou filha de Abraão ou não sou. Não importa se eu sou sacerdotisa ou não, discípula ou não. O que importa é que eu creio que se eu tocar, eu serei curada. Quantos acreditam nesta noite que Jesus tem todo o poder para tocar em você agora, pela fé, e você tocar nele também, e receber a virtude saradora? Aleluia! Eu sei que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Então agora a mulher, sabendo que não podia mais ocultar, ela se aproximou, tristonha, porque sabia que alguém ali já estava disposto a apedrejar-lhe, porque ela tocou em um homem que não era o seu marido, principalmente em público. Jesus então, quando ela disse: Senhor, foi eu que te toquei e já estou curada, Jesus Cristo olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Por que Jesus não disse: filha, a tua fé te curou, sendo que ela já estava curada? Porque além dela receber a cura, ela recebeu a salvação da morte. Jesus disse: tu foste salva, estás curada e livre da morte, porque quem está aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Ninguém se atreveu a tocar naquela mulher e ela saiu curada. Jesus seguiu, e no começo da mensagem eu falei que ele ia para onde? Para a casa de Jairo. Quando ele chegou lá, numa certa parte, vem alguns emissários de Jairo e diz para Jairo: não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de morrer, e me mandaram aqui para dizer-te que não perturbes mais o mestre, porque a menina morreu. E então Jesus, olhando para Jairo, segundo o texto, disse: crer somente. É tudo que Deus pede da gente, é crer. Tudo que Deus exige da gente para receber a fé é crer. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter um monte de boas obras, se você não tiver fé, tuas boas obras não vão servir de nada, porque Deus só se agrada do homem quando ele encontra o coração do homem cheio de fé. E não precisa ser uma carreta de fé, não precisa ser um navio de fé, uma montanha de fé. Não, Jesus disse que basta ser como grão de mostarda. Colocando na terra, aquele grão de mostarda se torna uma grande árvore, e as aves do céu vêm se aninhar em seus galhos. Ainda que a tua fé seja pequenina e fraca, coloque essa fé no lugar certo, na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele multiplica e a bênção te alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou concluir. Então Jesus chega na casa de Jairo, e ali a casa estava cheia de gente pranteando, lamentando, chorando. Jesus mandou sair todo mundo, e ficou só Jesus, os pais da menina e os seus apóstolos que estavam com ele. E Jesus então, olhando para eles, disse: olha, a menina não está morta, mas ela dorme. Porque o nosso Deus é tão poderoso
que ele chama para a morte, sono. Você está entendendo? Quando tem uma pessoa dormindo, não é fácil a gente acordá-la. Se fizer barulho, ela acorda. Se você for lá, der um saculejo nele, ele acorda. Se o sono for muito pesado, joga um balde d'água. Ele se acorda com certeza. Agora, depois que morre, para nós, é impossível. Pode enterrar, pode queimar, pode cortar, pode fazer o que fizer. Ele não sente, não acorda. Porque isso é coisa de homens naturais. Mas o nosso Deus faz o sobrenatural. Então, para a morte, ele chama sono. Porque a hora que ele disser, levanta-te, ainda que esteja no pó da terra, haverá de tomar forma e se levantar. Porque do nada ele fez o tudo. Imagine de um genes que já existe. De uma informação genética que está ali. Então ele tem todo o poder nos céus e na terra. Agora vamos lá para encerrar. E alguns acharão graça, os incrédulos acharão graça. Tem gente que nos chama de loucos por causa da nossa fé. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Aí o Senhor mandou que tirasse todos aqueles zombeteiros de lá. E depois que estava só ele, seus discípulos, e os pais da menina, ele tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. Ela se levantou com vida, sem estar mais enferma. E agora ele manda que os seus pais a alimente. Todos ficaram alegres naquela casa. Mas agora eu vou concluir a mensagem dizendo, tudo que Deus faz tem um objetivo. Repita comigo, tudo que Deus faz tem um objetivo. Diga assim, tudo que Jesus fez e ficou registrado, tem uma aplicação na nossa vida. E não foi por um acaso, mas foi com objetivo. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que tudo que está escrito nela foi escrito para o nosso proveito e para a nossa lição. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Morreu com 12. Quantos anos aquela mulher sofria com fluxo de sangue? 12. Não sabemos a idade da mulher, sabemos a idade da menina. A menina nasceu, depois morreu, com 12 anos. Então significa que quando aquela menina nasceu, aquela mulher adoeceu. Vocês estão entendendo? Atenção redobrada agora. A menina nasceu, a mulher adoeceu. Agora, para memorizar bem, a gente não esquecer. Quando a mulher adoeceu, a menina nasceu. Agora, a menina morre e a mulher é curada. Pastor, que significa isso? Duas fases da igreja. A igreja morta e a igreja doente. Quando a menina nasceu, a mulher começou a sangrar. Entendeu? Quando a mulher começou a sangrar, a menina nasceu. Duas fases da igreja. Quem era a mais velha das duas? A mulher do fluxo de sangue ou a menina? Quem nasceu primeiro? A mulher. Porém, agora a mulher está sangrando. E está à beira da morte. Quer que eu explique melhor para vocês? A igreja, antes desta nova geração, esta igreja moderna de hoje, que segundo uma das cartas de Jesus enviada por João
a uma das 7 igrejas da Ásia, diz assim: tu tens nome de que vive, mas estás morta. E era igreja, viu? Igreja morta. Pastor, como é uma igreja morta? Porque tem gente que pensa que igreja viva é aquela que pula, que grita, que faz coreografia, que fala em língua, que faz barulho. É uma igreja viva. Às vezes está muito morta. Você já leu primeira carta de Paulo aos Coríntios? Capítulo de número 11, versículo 23 em diante, que a gente lê todo o culto de Santa Ceia, ao ponto de decorar. Pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão, dizendo: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto todas as vezes que eu comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes por causa de mim. Aí ele continua na sequência, instruindo os irmãos. E diz que os irmãos se examinem, portanto, quem comer deste pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o irmão a si mesmo. Não é examinar o outro, é examinar ele mesmo. Antes de comer e beber o cálice do Senhor. Porque aquele que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Portanto, há entre vós muitos fracos, doentes, e outros que já morreram. Porque a linguagem de morte para Jesus Cristo é dorme, dormiu, morreu. Então, entre vós há fracos, aí através da fraqueza não se cuida, não se suplementa, aí vai perdendo proteínas, vitaminas, energias e tal, aí o sistema imunológico vai lá para baixo e ele fica doente. Qual é o remédio da alma? Jesus Cristo disse: nem só de pão vive o homem interior, que é a alma, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente vai deixando de se alimentar das coisas de Deus, daí a pouco a gente fica fraco, adoece. E a igreja de Corinto estava assim. Paulo disse que lá tinha os irmãos que estavam fracos, então agora precisavam se fortalecer através da palavra. Outros já estavam doentes, agora tinha que curar a enfermidade. E muitos já estavam mortos. Mas Jesus Cristo ressuscita mortos. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias. Então a causa não estava perdida. Amém? Agora preste bem atenção. A igreja que é representada por essa mulher, continua crendo, continua investindo, continua buscando saúde, mas infelizmente está sangrando, E pasme eu falar para vocês uma verdade aqui, e não é culpa da igreja, é culpa dos pastores, porque eles só querem a grana. Quem pode falar mais alto? Só querem a... Deixa eu falar uma verdade para vocês aqui. Tem muitos colegas meus, pastores, eu estou evitando conversar com eles. Deus é a minha fiel testemunha. Porque o assunto deles é só dinheiro. Tudo ronda em torno de
dinheiro, até campanhas na igreja para arrecadar dinheiro. Irmão, dê 100 que Deus te dá 400. Dê 400 que Deus vai te dar 800. Eu batizei não, eu orei por uma irmã que aceitou Jesus. Depois ela foi e batizou-se numa outra igreja. Depois ela voltou para se congregar com a gente. E eu perguntei para ela, por que você voltou? Ela disse, porque lá eu não dou conta. Eu adoeci e eles disseram que para orarem por mim, a primeira oração, eu tinha que dar uma oferta de R$200. E eu não tenho dinheiro. A segunda era mais 200 e com certeza eram mais 7 orações, né? 2 vezes 7, 14. Lá vai R$1.400 para o ralo. Aí fica com aquele negócio de determine. Irmãos, quem é o homem para determinar alguma coisa? Quem determina é Deus. Um dia desse eu determinei de chegar em casa, sair de volta para casa, o carro quebrou, deixei lá dentro do mato. Vim de carona com o Manel, só fui buscar mais de uma semana depois. Engraçado que eu nem coloquei no relatório, viu, Catiana? Mas eu gastei um dinheirinho para arrumar o bicho. Meu plano, eu determinei que ia chegar aqui. Se o Manuel não tivesse me trazido, até o culto eu tinha perdido. Eu determinei que naquele dia eu ia fazer uma filmagem tão linda ali. Voltei com uma costela quebrada. Quem somos nós para determinar? Mas se a gente confiar em Deus, Ele determina. Nós só determinamos no nosso mundo. Deus determina no sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E até o câncer é arrancado pelo seu poder e os mortos ressuscitam. Falar a verdade é preciso, irmãos. O homem hoje em dia não está determinando mais nem sobre a mulher. Porque se ela disser não vou, a gente não vai abandonar ela por causa disso, né, Daniel? Aí o que é que a gente faz? Então, minha velha, eu não vou. Dias atrás eu vi um amigo meu ligando pro amigo dele. Ei, cara, tudo certo, nós vamos pescar. Ela gritou lá do lavatório. O quê? Ele disse, não, nós não vamos mais pescar. Irmão, a gente não está mais se determinando em nada, não, irmãos. Isso eu estou falando em forma de uma brincadeira hoje. Mas se tudo acontecesse segundo a nossa vontade, segundo o que a gente determina fazer, era uma maravilha, não era, Catiana? Mas o nosso Deus tem o domínio de todas as coisas, e aqueles que confiam nele são como um monte de Sião que não se abala, mas vive para todo sempre. Então essa geração vem capengando, mesmo assim ainda vai aos cultos, mesmo assim ainda vai na igreja. Tem uns que voltam sangrando, irmãos. Tem uns que voltam sangrando. Mas no outro dia estão lá de novo. E não é só na igreja não, é no trabalho, é no lazer, é em casa. É uma sangria constante. Parece que tem hora que a gente está cheinho da glória de Deus, cheinho do poder de Deus, o coração transbordando de alegria, não é, irmãos? Aí quando eu penso que não, olha a gente na fossa, triste, cabisbaixo, deprimido, sangrando. Até a fé parece que vai embora. E a gente diz, não, eu prefiro estar em casa mesmo. Eu prefiro não pregar mais, porque a gente prega, o povo não dá atenção, não pratica, né, Daniel? Jeremias uma vez falou, Senhor, não pregarei mais a tua palavra, porque eu profetizo, o povo não crê. Aí depois ele mesmo disse, mas quando eu pensei assim, um fogo começou a me queimar por dentro, e olha eu profetizando de novo. Deus renova a nossa fé e a nossa esperança. Levante assim a sua mão comigo antes de encerrarmos. Diga assim, Senhor, renova a minha fé e a minha esperança.
Quando Jesus Cristo falou perto de subir ao céu, ele não disse assim: quando, pois, o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar um crente rico, um crente com carro zero, um crente com dinheiro no banco, um crente morando em mansão? Não foi isso que ele disse. Ele disse assim: quando, pois, voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Ainda tem fé por aí, irmão? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor tem te dado o dom da fé. A fé é um dom que vem de Deus. Essa igreja sangrando. A mulher sangrando, doente. Só que agora ela se encontrou com Jesus, tocou em Jesus e o problema foi solucionado. A geração nova morreu. Quase que nasce morta. Muitas igrejas por aí, irmãos, que misericórdia. Não tô criticando não, mas a gente vê. Uma pregação que nem essa aqui, irmão, não se prega em todo lugar mais não. Porque se pregar em muito lugar por aí, crente torce o bigode e vai embora. Ele quer ouvir dizer que ele é a última bolacha do pacote. Eu sempre costumo dizer que não queira ser a última bolacha do pacote, porque sempre quando a gente tira a última bolacha do pacote, ela está toda quebrada. E a última Coca-Cola do deserto também não serve para nada, ela está quente. Né, Daniel? Logo no deserto. Mas tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto e a última bolacha do pacote. Mas graças a Deus que aqui nós nos submetemos debaixo das potentes mãos do Senhor. Estou pensando que já está meia-noite, agora que é 8h20. Mas já vou encerrar. Hoje foi meu relógio que parou. 8h20 mesmo, né? Tá vendo como é bom de começar no horário certo, irmão? Chegamos hoje aqui, era passando um pouquinho de 6h30, né? Começamos no horário, olha, dá tempo para pregar, para cantar e termina cedo. Então vamos no próximo domingo vir no horário certo. Pois bem, meus irmãos, só que Jesus Cristo entrou na casa de Jairo. E a geração nova, se deixar Jesus entrar em sua casa, será ressuscitada. Muitas igrejas por aí estão precisando de uma visita de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está onde a sua palavra está. Jesus Cristo está entre nós através da sua palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu não estou dizendo que nós somos a igreja que sangra, nem estou dizendo que nós somos a igreja morta, graças a Deus que não, nós somos a igreja de Cristo, a igreja viva, mas eu estou falando da situação de muitos irmãos por aí afora, tem nome de quem vive, mas está morto, e outros sangrando, e nada podem fazer, porque Jesus não está a seu alcance. Os pastores só falam de outros assuntos, menos de Jesus. Mas nós temos depositado em Jesus a nossa confiança e não esquecemos de Jesus em nossas vidas, muito menos nos nossos cultos. Quantos receberam a mensagem? Jesus curou pelo esforço da mulher. A mulher se esforçou, buscou ao Senhor, e está lá na Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Nada está perdido. Busque a Deus, continue buscando ao Senhor. Aquela mulher buscou ao Senhor, tocou no Senhor e foi curada do seu mal. Agora, aquela menina não podia vir ao encontro de Jesus para ser ressuscitada, mas através do seu pai, Jesus foi até onde estava a menina e a ressuscitou. Então, se você sabe que tem alguém morto na vida espiritual, ore para que Jesus o visite. Ore para que Jesus vá lá. Ore para que Jesus toque nele. Ore para que Jesus o desperte. E assim nós teremos uma igreja viva e preparada para a vinda de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós
temos entregado aquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração para esta noite. Quem recebeu, diga amém. Deus falou comigo nesta noite. E Deus falou com cada um de nós. Glória a Deus. Nós vamos já encerrar o nosso culto, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu quero mais uma vez, em nome de Jesus, agradecer a todos os irmãos que têm contribuído para o andamento desta obra. Nós precisamos avançar na nossa construção e os irmãos contribuindo, com certeza, dentro de algum tempo, ou um tempo até breve, né? Nós estaremos concluindo esta obra para a glória de Deus, que já está bem avançada. Falei aqui no domingo passado. O Rai não estava no domingo passado, né, Rai? Estava viajando. O irmão Jaires estava aqui, um número bem maior do que hoje, né? Aqui na igreja eu falei para os irmãos, agradecendo a todos que têm contribuído, que têm ofertado. O irmão Rai também foi um dos que o Senhor Deus usou e tem usado para o avanço desta obra, né? Como os demais irmãos, e acredito que tudo isso que os irmãos têm feito pela obra do Senhor, o Senhor Deus haverá de retribuir, de recompensar os irmãos ainda nesta vida, e na outra, a vida eterna com galardão eterno.